Começa agora, CT com Helios Cast. Gravando. Vamos começando aqui o último CT. Clima de despedida. Cara, eu fui desafiado pelo patrão, o seu Hernanil, a fazer um podcast falando sobre um assunto do qual eu me vi, de uns anos pra cá, inserido, de certa forma, só que eu não percebi, né, que eu estava dentro desse assunto, que ele é discutido, ele existe realmente, é inegável que ele existe dentro da sociedade, ele existe para todas as pessoas que existem no mundo, porque todas as pessoas com certeza, né, vivem em sociedade, a não ser as pessoas que infelizmente não estão entendendo bem esse assunto, e eu vou tentar aqui explicar para vocês com a minha visão, com as minhas experiências sobre as hierarquias. Espero que eu consiga ser o mais claro possível, o mais simplório, apesar que eu sou uma pessoa simples, eu falo de forma muito simples. E eu entendo que na hierarquia da sociedade onde eu vivo, eu sou uma pessoa simples, eu sou um homem simples. Eu busco melhorar, eu busco crescer, de certa forma, em vários aspectos da vida, mas eu entendo que na hierarquia eu sou um homem simples. Eu acredito que exista homens que foram grandiosos, foram e são, né? Tem toda uma... Os caras que, vamos dizer assim, de uma forma mais popular, os caras fodas. E eu sou um cara simples. Eu posso, às vezes, até aparentar para algumas pessoas que eu sou um cara foda. Não sei se isso daí... Eu me considero um homem simples. Por isso que eu vou estar sendo o mais simples e o mais claro possível dentro das minhas condições aqui. Vamos lá. Sobre a questão das hierarquias. Nossa, agora já estou forçando a barra aqui. O Hernani estava conversando comigo um tempo desse e ele falou para mim sobre uma questão de um ouvinte que ele tinha problemas com a família dele e que ele melhorou de certa forma na vida dele, mas ele ainda tinha problemas com alguns familiares, do quais ele acontecia da seguinte forma. Ele não se sentia satisfeito com o jeito que alguns familiares dele se comportavam e pensavam. E o que acontece nessa situação? Isso já foi muito falado, tá? Pelo Hernani e por outras pessoas. Depois que alguns ouvintes aqui ouvirem esse podcast, vão perceber que isso daqui já foi muito falado. É que às vezes, tem uma situação que eu também venho percebendo, que às vezes não é o momento certo para você captar direitinho uma informação, um certo assunto. Parece que chega um momento da sua vida que você consegue captar melhor. Mas isso eu acho que também quando você se coloca na hierarquia. Você se coloca ali na sua posição ali onde que você deve se considerar e onde você está. Lógico que você pode mudar, tá? Por exemplo, você pode mudar de filho para pai um dia, né? Eu sou filho, eu não sou pai, né? Eu vim de um pai, de uma mãe, e tenho uma mãe ainda, meu pai já morreu há muito tempo, e eu entendo que eu sou filho, cara. Eu não posso, por exemplo, querer ser o pai da minha mãe, querer ensinar a ela, querer mandar nela, administrar as coisas para ela. Eu posso ajudar ela no que ela precisa e quer, no que ela não quer. E se eu forçar a barra, querer fazer um papel do qual eu não me encaixo, eu acabo deixando, de repente, a pessoa irritada e não conseguindo, não tendo sucesso. Tanto que aí, como que surgiu essa ideia aqui de falar sobre esse assunto nesse podcast? Foi depois que o Hernani me passou a informação de um ouvinte, eu peguei e contei para ele através de um áudio, uma história que aconteceu comigo um tempo desse.
Aonde eu moro aqui sozinho, né? Não tem ninguém para receber nenhum tipo de entrega, nada, nem colocar internet aqui eu consigo colocar porque não tem ninguém. Realmente, eu moro sozinho e já era. E durante o dia aqui no Sobrado não tem ninguém. As outras pessoas que moram aqui estão no seu trampo, então não tem ninguém, cara. Essa é a verdade. E aí, cara, eu tenho que fazer meus pedidos, por exemplo, no Mercado Livre, né? Ou em qualquer outro barato aí. Vai começar as motocas aí, mas eu não vou cortar nada, que eu vou tentar ser o mais natural possível. O que acontece? Eu preciso de pegar e dar o endereço lá da minha mãe, né? Porque lá tem o meu irmão, que ele não trabalha, ele sempre tá em casa, e a minha mãe também, que não trabalha, que é aposentada, então eu posso. E tem a minha irmã, que trabalha do outro lado da rua, que eles podem receber para mim. Só que muitas das vezes a minha irmã já fechou o comércio dela. A minha mãe, por exemplo, tá dormindo e os caras das entregas, eles têm um negócio que às vezes eles deixam de última entrega o lugar aqui onde eu moro. E aí eles vêm tarde, né? Tipo umas 11 horas, 11h30, encontram meu irmão lá, entendeu? Ou ele lá na frente, ou ele ali no quintal, ou chama e ele atende, mas aí quando o cara fala assim, entrega, aí ele pega. E o que ele tava fazendo? Ele tava ignorando os caras, velho. De uma forma totalmente, ignorante e tal. Eu não sei se também é uma questão que ele não tem uma boa comunicação, então acho que ele fica meio que com vergonha, ou sei lá, cara. Deve ter uns motivos aí que se eu fosse ficar também aqui tentando encontrar e explicar melhor, eu acho que ia ficar muito tempo aqui. E aí ele não estava fazendo isso, cara. E estava voltando, por exemplo, creatina, é uma coisa que eu preciso de estar tomando todos os dias, cara, porque eu treino e é necessário. E aí voltava, e eu falava, caralho, voltou. Aí eu perguntava pra minha mãe e falava assim, mãe, ninguém recebeu o meu negócio aí não? Tanto que uma vez jogaram um livro lá, o cara jogou o livro e o livro bateu de quina, até zoou o livro, cara. Pra você ver como é que é. Mas às vezes tem coisa que os caras não querem jogar pelo portão e os caras traz de volta, né? Leva lá pra empresa de volta. Aí, cara, uma vez eu cheguei num domingo que eu tinha tempo, que normalmente eu não tenho, mas eu tinha, e eu falei, cara, eu vou passar lá na minha mãe. Aí cheguei lá, minha mãe não estava, acho que era aniversário dela e ela tinha saído com minhas irmãs lá para um almoço, beleza. Aí eu encontrei meu irmão lá no quintal, ele abriu para mim, o portão, eu fui lá, perguntei para ele, falei assim, não, a mãe não está, tal, e aí eu falei, beleza, vamos lá. Falei assim, eu falei para ele, falei assim, cara, eu vou te explicar, eu como se eu estivesse falando com ele. Falei assim, cara, eu vou te explicar uma coisa pra você. A fita é o seguinte, cara, eu não tenho ninguém pra receber as minhas entregas lá e por isso que eu passo esse endereço daqui de vocês. E aí o que acontece, cara? Quando vim um pessoal aqui entregar pra mim as minhas entregas, as minhas encomendas, cara, eu vou pedir um favor pra você. Você faz isso. Mas eu falei já meio que mandando, né? Mandando porque... Eu falei, cara, eu tenho que meio que mandar, né? Porque eu sou o irmão mais velho. E nessa hierarquia, pra você ver como é que é. Depois que eu fui descolando essa ideia. Porque na hierarquia eu sou o irmão mais velho, entendeu? Então eu tenho negociação. Eu consigo mudar a situação com ele. E aí eu falei, cara... você pega, não precisa de você dar o seu documento certo não, cara, você pode simplesmente pegar e colocar qualquer nome, escrever qualquer número lá, cara, e só recebe o negócio e pronto. Passou-se uma semana, a entrega estava prestes a chegar. Foi quando eu estava no meu serviço e eu vi uma notificação no meu celular, né, no aplicativo. Olha, tal pessoa com tal CPF recebeu pra você. Aí eu falei, puta que pariu, cara. Como esse meu irmão tem um nome parecido com o meu cunhado, eu cheguei do trampo e fui lá pra receber lá na minha irmã. Eu falei assim pro meu cunhado, e aí, beleza? Você recebeu aí pra mim uma creatina aí? Ele, não, a gente não recebeu nada aqui. Aí depois que eu peguei o aplicativo, abri ali, olhei direitinho e falei assim, puta que pariu, cara. Cara, foi o meu irmão, cara. E eu nem sabia que aquele cara tinha CPF. Aí eu peguei, né, mano?
Falei, caralho, que louco, mano. Deu certo. O que eu falei com ele deu certo. Por quê? Por exatamente o que eu já tinha dito. Na hierarquia, eu sou o irmão mais velho. Ele sendo o irmão mais novo, ele vai me ouvir e eu posso mudar algo nele. Ali eu tenho negociação. Se eu chegar na minha mãe ou qualquer outra pessoa, lógico que isso é um favor, tá? Isso é um favor, qualquer um pode fazer também pra pessoa. Mas se eu chegar em outra pessoa, na minha mãe, por exemplo, e conversar sobre um outro assunto com ela, querendo mudar o comportamento dela. Então, por exemplo, tem minha mãe. Minha mãe, de repente, ela pega e tem um comportamento totalmente inadequado, do qual eu não acho legal. E aí eu pego e vou até ela tentando mudar isso nela. Como fui mudar o comportamento do meu irmão. Ele tinha um comportamento inadequado e eu consegui mudar. Se eu chego na minha mãe para tentar fazer isso, eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Porque na hierarquia ela é minha mãe, cara. E ela tem na cabeça dela naturalmente que quem tem que mudar alguém aqui, quem tem que ensinar, e sabe, é ela. Não é o filho, e sim ela que é mãe. Isso aconteceria a mesma coisa se eu tivesse pai, tá? Então, assim, só para meio que dar uma introdução aqui e tal. Como que surgiu essa ideia desse podcast aqui? O William que perguntou pro Hernani lá no churrasco que teve, que eles se reuniram, e perguntou como que era o negócio da hierarquia. E aí o Hernani, como é um malandro, falou assim, o Helios vai fazer um podcast, ele vai explicar melhor. Não sei se eu vou explicar tão bem, mas é isso daí. Cara, tem diversos exemplos que você se perde na sociedade e se perde entre as pessoas que você convive porque você está fora da hierarquia. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui. Eu tô tentando ser o mais sério possível, tá? Nossa, mais sério. Agora o bicho vai pegar. Por exemplo, cara, você é um cidadão, você é uma pessoa normal, uma pessoa comum, um homem simples, ou uma mulher simples, se estiver ouvindo isso daqui, você não tem capacidade nenhuma, na hierarquia você não tem capacidade de mudar o país, de mudar o Brasil e nem de mudar o mundo. Mas quem que não já percebeu uma pessoa se frustrando o dia inteiro numa rede social, ou quando você encontra essa pessoa na rua, ela se frustrando, ela se estressando, ela se entristecendo, ela às vezes se alegrando, por causa que ela tem na cabeça dela a ideia de que ela pode mudar o país, que ela está mudando o mundo, que ela vai mudar o mundo, e no final das contas, muitas das vezes essa pessoa se frustra tanto que no final tem um grande arrependimento e de repente ou ela acorda, ou ela fica a vida inteira, ou ela desperdiça totalmente a vida dela tentando mudar uma coisa que na hierarquia ela nunca vai ter poder para isso. Tanto que a gente teve exemplos que até presidente não consegue mudar porra nenhuma, cara. Você imagina você pegar e ficar na internet o dia inteiro. Cara, não que eu tô falando que você não pode discutir política, você não pode ter seus pontos de vista, colocar fatos, né, divulgar ou conversar com as pessoas, você pode. Mas quando você tem na sua cabeça que você vai mudar o mundo e o país, o Brasil, né, cara, você não vai conseguir. Isso daí nem é um papel seu. Você pode entender tudo o que está acontecendo, só que você não pode pensar que você vai mudar. Isso daí, cara, às vezes você vê muito na questão... A gente viu de um pessoal aí que invadiu não sei aonde e tal, pensando que ia mudar as coisas. Todo mundo percebeu que não dá. Você percebe muito o pessoal da esquerda fazendo isso, achando que vai mudar o mundo. Eu mesmo pensava quando eu era mais novo. Eu achava que o mundo estava errado. Que o mundo, olha para você ver como que a pessoa está deslocada dentro da hierarquia e olha quando ela se torna uma pessoa equivocada. Eu pensava que o mundo e a sociedade estavam errada. Isso também não quer dizer que não esteja, tá? Mas na minha mente, eles estavam errados. O mundo e as pessoas e a sociedade estavam errada.
E eu tinha a fórmula mágica de consertar isso daí. Seja com anarquismo ou com qualquer outra ideia aí, sei lá. Qualquer ideia que vocês conheçam aí, vocês podem colocar na cabeça de vocês. Só que, na verdade, o mundo não estava realmente errado exatamente, né? Exatamente nessa situação, nem a sociedade. Quem estava extremamente errado era eu. Era eu que estava deslocado e eu que não entendia a minha posição numa hierarquia dentro da sociedade. Vamos lá, vai ter mais algumas, vamos dizer assim, mais alguns exemplos de pessoas que estão fora da hierarquia e ficam sofrendo, se frustrando, sentindo complexo de inferioridade a todo momento porque ela não consegue se encontrar. Uma coisa que eu venho percebendo e que está acontecendo em mim naturalmente, graças a Deus, parece que foi assim, cara. Começou naturalmente e depois automaticamente eu comecei a correr atrás das informações, de estudar sobre o assunto, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai te levar a você chegar a reconhecer a sua posição numa hierarquia dentro da sociedade, seja dentro de uma família, seja dentro de um grupo, seja dentro de uma empresa, seja dentro de qualquer situação que você esteja, qualquer grupo que existir, você vai ter que reconhecer o seu lugar. E o autoconhecimento ajuda muito nisso daí. Agora eu já estou falando que não coach. Cara, por exemplo, eu lembro que quando eu criei o Rusga, eu e o China, a gente tinha uma ideia de que a gente ia ajudar as pessoas. Só que eu vou falar uma real aqui. Eu vou falar uma real sobre essa situação. A gente ajudou? Ajudou sim, porque não é uma fantasia da minha cabeça as pessoas que vieram até mim agradecer pelos conteúdos que eu fiz. Com o Totalmente Bestial, Só Droga, ajudou? Ajudou sim também. Ajudou. Eu já cheguei a falar pro Hernani que foi uma puta ideia genial dele, de ter chamado a gente, não porque, porra, eu apareci mais, eu alavanquei o podcast que eu tinha, não sei o quê. Não, também funciona assim, mas a ideia que ele teve de pegar a essência do Rusga Podcast e separar em temas e de certas substâncias, certas aventuras aí que a gente teve, né? Aventuras bem ruins, na verdade, né? Então foi genial. E ajudou? Ajudou sim. Só que hoje eu reconheço que eu não estava tão preparado para ajudar as pessoas, cara. Eu ajudei porque eu já estava conseguindo ter uma mudança, uma virada de chave ali, naquele momento. Tanto que eu consegui ajudar o China e depois acabou acontecendo dos ouvintes com os podcasts e tal. Só que eu não estava tão preparado. Hoje em dia eu consigo reconhecer isso. Eu acho que eu deveria ter me preparado muito mais, porque eu acho que eu sei muito mais do que eu sabia quando eu criei o Rusga junto com o China, quando a gente fez todos os podcasts naquele tempo, alguns anos atrás. Então, assim, para você ver como que as pessoas vão mudando, tá? As pessoas vão mudando. Só que, aí eu vou falar um negócio para você. Eu tive esse ato nobre, que eu considero de ter ajudado as pessoas, tive. Só que tem muita gente que confunde muito isso daí e como ela está muito deslocada, ela não consegue entender que assim, para você ajudar os outros, é só após você se ajudar. Existe dentro da hierarquia que assim, se você não dá bons exemplos, se você não está nem com a sua casa arrumada, você não pode falar mal da bagunça da casa dos outros. Então assim, o cara, quando ele quer ajudar umas pessoas... Olha, isso daí... Eu já vi até uma história de um cara que eu já falei... Não sei se eu falei em algum podcast, mas se eu tiver falado, tudo bem. Eu trabalhava com um cara que era o seguinte... Ele tinha a esposa dele, que vinha de outro casamento, com filhos. E é o seguinte... O cara não tinha um bom descanso. Ele dava o bom descanso, as horas de bom descanso para a esposa e para os filhos. Quando ele chegava, ele não tinha tempo, porque ele trabalhava muito, fazendo hora extra, para sustentar todo mundo. Quando ele vinha trazer a comida dele, o que dava para entender é que ele comia
ele falava isso daí. Não tô falando que eu não tô imaginando, não. Ele falava exatamente. Ele falava que o bom fica pra mulher e pros filhos. Que um era dele, né? E ele poderia levar qualquer coisa. O cara, quando passava por situações de saúde, doença e tal, ele falava assim, cara, não tem como eu gastar dinheiro agora porque eu preciso de estar sustentando minha casa. Cara, na hierarquia dessa família, ele era o cara que tinha que estar lá em cima, comendo melhor, descansando melhor, entendeu? Não tem igualdade não, cara. Tem que existir mesmo esse negócio de desigualdade. Ele tinha que estar lá por causa que ele era a base do negócio. Ele que ia depois distribuir pra galera através do esforço dele. Então, como que ele não poderia ter o descanso, ter a melhor alimentação, ter a melhor acesso à saúde através do dinheiro? Só que ele estava deslocado e ele achava que as outras pessoas que teriam que ter a melhor vida. Então você vê como que, assim, o cara nem tá se ajudando e já tá querendo ajudar os outros. Eu lembro de muitas das vezes que quando eu era mais novo, que tipo, cara, eu pegava e, eu vou trocar umas ideias ali. Eu drogadaço, bêbado, louco, xarope, virado, nem dormia direito, pesando 60 quilos. E ela falava, vou trocar ideia com aquele pessoal ali que eu vou trocar umas ideias. Cara, como, cara? Se o cara não tem nem moral, o cara não tem moral, você acaba... E dentro da sua cabeça, você pode até enganar o seu consciente, tá? Mas o seu subconsciente você não engana não, tá? No seu subconsciente ele sabe muito bem que você não tá valendo nada e as pessoas não dão atenção. Então um negócio que eu aprendi há muito tempo aí, mas tem que tomar cuidado, tá? Que não é só a sua autoimagem que tem que ser importante, sua mensagem tem que ser importante. Mas eu lembro que quando o William que eu acabei de citar, que perguntou sobre esse assunto do podcast, ele falava muito que assim, cara, você precisa ter um mínimo de shape, né, pra você estar falando e as pessoas levar você a sério. Né? Não tem como um cara pegar e fazer um canal de musculação e o cara ser um sojado, um raquítico, um gordaça. Ele precisa de ser shapeado, não é verdade? Então, assim, quando você não... Porque assim, quando você fala, você tenta ajudar as pessoas com palavras, e você não é um bom exemplo, as pessoas também, automaticamente, elas podem até enganar o consciente delas também, mas o subconsciente não. Elas vão olhar e falar assim, esse cara é louco, esse cara tá xarope, esse cara tá xaropada, isso é um xaropeta, isso é um chupeta falando bobagem aqui. Então assim, cara, tem essa questão também. Vamos avançando aqui e eu tentando aqui explicar melhor para todo mundo aqui. Hierarquia no trabalho, vamos dizer assim. Eu lembro também de ver pessoas se preocupando com coisas que não estavam não eram do setor dela. Por exemplo, o cara é um ajudante e ele estava preocupado com coisas de dentro da administração da empresa. Lógico, pode ser que de repente o cara pense, essa firma vai falir, então eu quero saber o que está acontecendo, porque aí eu quero sair com o meu dinheiro que eles, precisavam de me pagar se eu saísse daqui. Certo, tudo bem. Mas e quando você está interessado de uma coisa que não tem nada a ver com você? Sendo que na hierarquia da empresa você não está na administração. Você já imaginou? Eu já encontrei pessoas desse jeito. Eu já encontrei cara que ele bancava o vendedor da transportadora, o cara que conseguiu os clientes, que administrava roteiro, que fazia mecânica, entendeu? E ele não era remunerado por isso. Cara que se preocupava com o financeiro da empresa, tá entendendo? E muitas das vezes o cara é explorado por quem percebia essa vulnerabilidade dele, né? Que o cara se torna vulnerável porque ele está deslocado, sendo que de repente o cara era um conferente ou era um motorista. Só que tem também, de repente, o pessoal fala assim, mas o Helios, o cara de repente ele pode estar querendo aprender sobre essas coisas para de repente mudar de cargo. E quando o cara não está querendo fazer isso, ele continua no cargo dele, ele não faz nada, porque ele tá deslocado, ele não vai entender a posição dele. Como você não entende sua posição no mundo, é como eu já falei. Por que eu mudei? Por que eu tive uma mudança de anos atrás? Por causa, cara, que eu percebi que eu era um lixo.
que eu era um cara muito execrável. Como eu já falei várias vezes. É assim que você consegue ter... Opa, peraí, eu tô numa merda aqui. Então, cara, eu quero estar em outra situação. Então, assim, pra mim conseguir mudar, eu me coloquei naquela minha situação. Qual que era a minha situação antes? A minha situação antes era um cara marginalizado na sociedade. Eu era um marginal. E a pior bosta que pode acontecer na sua vida, se você estiver vivendo em sociedade, é você ser um cara marginalizado. Não adianta o cara romantizar, seja marginal, seja herói. Eu já vi tanta bosta escrita em muro, ou qualquer outro bobajada aí que fica falando bobagem. Sei lá, filósofo de rua, poeta, esses xaropeta aí. E não funciona, cara, porque você não pode ficar deslocado dentro da sociedade, você tem que entender quem é você. A partir do momento que eu entendi que dentro da sociedade, na hierarquia da sociedade, eu era um marginal, eu era um xarope, para falar de forma mais cômica, eu comecei a entender, cara, eu não posso ficar aqui, porque eu trabalho, muitas das vezes eu tenho interesse em certos assuntos, então eu poderia ser um estudante, eu tenho que me colocar em algum lugar aí, cara. E eu trabalhando, tá? Pagando imposto, mas deslocadaço, né, mano? Muito deslocado. Então eu tinha que entender qual que era a minha posição. E não conseguia. E isso acontece muito, voltando até o trabalho, acontece muito. Eu trabalhei com um cara que ele... Era o seguinte, ele era motorista e ele era preocupadaço com o financeiro da empresa, a administração da empresa, tanto que ele falava o dia inteiro disso, cara. Eu trabalhava com ele e ele estava o dia inteiro falando sobre isso. Se preocupando de forma... Cara, chegava a ser cringe, cara. Vou usar a palavra aqui, cringe, do jeito que ele se preocupava com umas coisas que não tinha nada a ver com ele. Tanto que eu cheguei a presenciar ele conseguir clientes para a empresa. Ele entrar numa empresa lá, numa fábrica, e ele conseguir conversar com o pessoal lá de dentro e conseguir o cliente. Depois ele subir lá no momento à noite, quando nós chegava, ir lá falar com o encarregado, olha, eu consegui, negociei. E as pessoas se aproveitando disso, tá? Tanto que teve uma história que chegou até a se tornar um meme do grupo do Rusga, que era o projeto Land Rover, que era o seguinte: um espertalhão de um encarregado se aproveitando dessa situação que esse cara estava deslocado, ele não conseguia se colocar como, olha, eu sou motorista só. Esse cara chegou nele e falou assim, olha, a gente tá com um grande projeto. Cara, isso daí se chama coleta, tá? Dentro de uma transportadora se chama coleta, não se chama projeto. Tem porra de projeto. Coleta, você vai no lugar, você apresenta uma ordem de coleta, já existe um pedido lá, com o nome da transportadora, nota fiscal, você pega a nota fiscal, conta, vê se tá tudo certinho, leva. Foda-se, acabou, não tem nada de projeto, não. Os caras colocou assim, ó, tem um projeto, aí o cara rabiscou, depois ele me mostrou, rabiscou um monte de coisa lá, cubagem, como se fosse umas cadelagens toda lá, pra coletar umas peças da Land Rover. Tanto que depois outro falou pra mim, cara, a gente coletava lá e, cara, era uma bosta, tudo bagunçado e tudo desorganizado, não tinha nada de legal naquela merda lá. Na verdade, tinha gente que detestava. Só que aí ele tinha que ir lá no porto, né? E aí, tipo, era uma viagem, e aí entrava lá, e aí vinha as peças do não sei da onde, acho que é Inglaterra, não sei. E aí ele fazia umas cubagens besta que qualquer jumento fazia, que eu já até vi também as fotos. Puta que pariu, cara, é só pegar uma paleteira assim, levantar ela, enfiar os pallets assim num lugar e acabou. E o cara conseguiu incutir na cabeça dele que aquilo dali era um projeto incrível que ele estaria participando. Tanto que o cara consegue... Ó, pra você ver como você tá deslocado, qualquer bosta entra na sua cabeça. Isso daí é as coisas que Jorge, por exemplo, gosta de deixar contaminá-los, né? Os caras se contaminam. Você tá deslocado, qualquer bobagem vai te contaminar. Coisas da internet, por exemplo. Papinhos da internet te contamina. Tá entendendo? Existe uma diversidade de papinhos da internet que te contamina e você acha que a realidade já é aquilo. Sendo que não é, tá? Não é bem assim. Mas voltando ao projeto Land Rover.
Depois de um tempo que eu fiquei sabendo, que eu investiguei isso daí, pra estar falando aqui, eu não fiquei também só imaginando. Que eu falava com outros motoristas, né? Porque era uma piada, né? Pelas costas dele, né? Infelizmente. Porque eu ficava muito curioso, porque até então, cara, era todos os dias eu tinha que ouvir sobre o projeto Land Rover. E aí, cara, um motorista falou assim pra mim, cara, o que acontece foi que ficou difícil por questão de combustível, os caras lá enrolavam demais, tomava muito nosso tempo, e aí a transportadora resolveu cortar esse serviço que eles prestavam para projeto Land Rover. E aí ele pegou e quando perdeu, mexeu com a cabeça dele, sequelou ele, do mesmo jeito que alguns ouvintes, sei lá, tomara que não seja ouvinte do CT, tá? Mas caras que ficam sequelados com um monte de conteúdos bizarros da internet, isso também sequelou a cabeça do projeto Land Rover. O projeto, esse rapaz, como eu falo, eu até acabo lembrando das conversas. Mas esse rapaz, ele ficou sequelado, totalmente sequelado. Porque o que acontece, cara, eu lembro dele ficar o dia todo, ou às vezes pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia falando desse projeto Land Rover. Porque perdeu, a empresa não soube fazer as coisas, e aí a Land Rover cortou e não sei o que. Ferrou com a cabeça dele. Ferrou. E por quê? Porque ele estava deslocado e achando que ele estava num grande projeto da administração da empresa. Ele não estava. Ele só era o motorista que ia lá, olhava a porra das merdas das caixas, que vinha paletizado, encostava uma em cada lado assim do caminhão e acabou. Você vê que com um cara, um malandro, conseguiu incutir um sonho na cabeça dele, uma loucura na cabeça dele ao ponto... Por isso que o que acontece? Quando você está deslocado, qualquer papinho faz você... eu quando era adolescente, eu era um cara deslocado, não sabia o meu lugar na sociedade. Porque, por exemplo, eu era um adolescente, qual seria o meu lugar na sociedade? Poderia ser um estudante, poderia ser um cara que está trabalhando, poderia ser um cara que estaria fazendo alguma coisa, podia ser um cara que lutasse, por exemplo, eu gostava muito de briga, poderia ser um lutador, entendeu? E dentro da academia de arte marcial eu seria um aluno, até o momento que poderia ser um mestre. Eu tinha que se colocar, tem que se colocar, tem que se reconhecer exatamente, tá? Não é ficar sonhando, não, se colocar dentro da hierarquia. E aí, cara, eu no tempo lá que eu era adolescente, voltando, quando eu fiquei sabendo sobre bagulho de punk, anarquia, que não sei o que era coisas que alguns outros sequelados tinham se encantado com aquelas bobagens em alguma época da adolescência deles também, eles passaram para mim e um papinho xarope conseguiu entrar dentro da minha cabeça e muito desses papinhos me fez mal, tá? Eu hoje em dia eu ainda falo que sou punk, que eu gosto da cultura, certas coisas, tá? Tem outras aí que ficou intancável. Mas muitas das coisas me prejudicou. Tinha muitas ideias ali totalmente autodestrutivas e xaropes, coisas totalmente inadequadas. Porque estava deslocado, cara. Como você está deslocado, você está fora da hierarquia, você não sabe o que realmente serve para você. E mesmo quando você sabe, alguns pensamentos seus são tão desordenados que impedem de você seguir aquele objetivo de vida, uma moral, alguma coisa que você acha que é o certo fazer. Então, quando você está deslocado, se você, por exemplo, você é filho, se você é cidadão ou você é alguma coisa, se você não sabe que você é isso daí, você pode ser qualquer outra coisa, qualquer charupada que você imaginar, você pode achar que você é o salvador do mundo, você é o dono da verdade, você é o Red Pilar. Não, isso aí não foi. Não vou fazer piada com isso aí, não. Mas assim, você fica nessa situação. Então, cara, e esse cara aí, ele sabe como é que aconteceu a situação? Eu saí depois dessa empresa, e sabe o que aconteceu? Depois de um tempo que ninguém tava aguentando mais ele, o pessoal mandou ele embora. Aí mandou ele embora como um encarregado, vendedor ou qualquer outra coisa da empresa? Não, mandaram ele embora como fosse um motorista, pagou pra ele. Graças a Deus eu conversei com ele uns tempos desse e ele tá muito bem. Parece estar muito bem em outra empresa. Espero que ele não esteja com essas charopetas dentro de uma empresa. Às vezes dentro da casa dele
Ele pode consertar, por exemplo, ele pode chegar e se pôr na hierarquia como o chefe de família. Mas dentro da empresa, de repente, o cara não faz isso. E lá ele chega lá e ele não se põe como o cara que faz certa função ali e tal. Lembrando, quem quiser dentro de uma empresa pegar e querer subir de cargo é outra coisa, tá? Aí você precisa de começar a aprender e buscar exatamente aquilo dali. Não é ficar larpando, não é larpar do jeito que a gente fala aqui. Cara, tem um negócio também que acho que eu tava conversando com o Hernani e eu acho que seria interessante até falar também a questão que tem várias questões em diversas situações da vida que muitas das vezes você não está na hierarquia. Por exemplo, quando você é adulto, você é um cara adulto, você não pode achar que você deve se alimentar que nem uma criança. Não faz sentido, cara. Às vezes eu percebo, eu trabalhava numa empresa que o café da manhã dos caras era todinho, cara. O todinho, irmão. Tá de tiração com a minha cara, né, meu? Todinho com bolacha traquinas, cara. Tem cabimento uma coisa dessa, cara? Meu, ó, criança come isso daí. E eu já acho errado. Agora você imagina você não conseguir, cara, compreender que você não deve comer esse tipo de porcaria. Mas aí o que acontece? O cara fala assim, mas isso aí, o cara não tem informação. Cara, se você não tem informação do que você come, é porque você não sabe nem se você é um adulto ou não, né, cara? Porque um adulto, pra ele ser considerado adulto, não é só por questão de idade, cara. É questão de experiência de vida, para que ele entenda também que certas coisas não cabem mais para ele. Quando você vê uma criança querendo comer umas porcarias, uns adolescentes, você sabe que o cérebro dele nem foi formado completamente, cara. Agora um adulto comer que nem uma criança, comer miojo, porra, não dá. Eu não vou ficar entrando muito nesse assunto, que de repente eu posso até estar sendo inconveniente, né? Tipo, o cara tá querendo se meter aí na situação da gente aí. Eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui e vou fazer uma coisa que eu sei que vocês adoram, que é ler alguns relatos envolvendo esse assunto. Seguindo para os relatos, olha, eu tô querendo levar esse podcast a sério, mas eu não sei se eu vou conseguir a partir do momento que eu começar a ler relatos. Então, se eu sair do meu papel de pessoa séria, vocês não liguem, tá, senhores? Você nasceu para poder gozar da liberdade e aproveitar a sua existência nesse planeta. Porém, o que você não esperava era que, como trabalhador, você deve trabalhar 12 horas por dia, vendendo sua força de trabalho para apenas sobreviver. Se você não Se você não odeia o Merdil, sua cultura, sua organização política e sua escravidão trabalhista, você está vivendo errado, é gado. Olha, que existe coisas erradas no Brasil? Existe, cara. Só que isso daqui não é exclusivo. Eu já falei em outro CT. Isso não é exclusivo do Brasil. Entenda isso. Isso não é exclusivo do Brasil. Qualquer outro lugar que você for do mundo, você vai ver que tem coisas também acontecendo, às vezes até pior, cara. Tá entendendo? Às vezes até pior. Então, para com esse negócio de que só o Brasil acontece essas coisas, cara. Vamos crescer, vamos ser adulto, cara. Vamos ser adulto, cara. Vamos se colocar na hierarquia de pessoas adultas. Eu tenho certeza que esse cara que escreveu aqui, provavelmente deve ser adulto. Eu não sei, né? Sei lá. Vamos começar aqui pelo negócio. Você trabalhar 12 horas. Eu não sei onde que esse cara trabalhava, mas 12 horas é como se você tá fazendo hora extra, né? E se você faz hora extra, você já é pago por isso. Estranho. Eu sei que a gente trabalha 8 horas. Passou de 8, é hora extra. Se está sendo pago... Vamos lá. Trabalhar para apenas sobreviver. Não acredito também nisso, cara. Não acredito também nisso. Isso daí também não sei se é totalmente, bate com a realidade, não. Não sei. Só para sobreviver? Cara, se você fazer bom uso do seu dinheiro, por mais que seja pouco, não vai ser só para sobreviver.
Se você tiver boas... Uma coisa que eu falo, cara, se você se julga inteligente, por que que você não tem boas ideias para você mudar de vida? O que adianta você ficar dentro do seu quarto, sem contato com ninguém, no notebook ou no computador, o dia inteiro falando que você é inteligente, que você tem mais de 150 de QI, que tais pessoas não têm nem 2 dígitos de QI, e que você lê o TED e não sei o que, e você sabe a fórmula de como consertar um... Por que você não tem uma boa ideia? Por que você não se coloca nessa hierarquia de falar assim, eu sou um homem adulto e eu vou criar algo para me salvar, cara. Eu preciso de algo para me salvar. Não vai ser um político da década de 30 do século 20 que vai me salvar, nem a ideologia dele, não vai ser o cara que escreveu tal livro, não vai ser o cara que fala podcast, não, vai ser eu, porque eu preciso de fazer isso. Porque eu sou um homem adulto e eu preciso de fazer isso. Então, vamos ser adulto e fazer essas coisas aí. Sua cultura, sua organização política. Cara, cultura no Brasil existe sim. Só que ela é minada a todo tempo para ser substituída por uma cultura globalista, né? Vamos deixar assim, mas existe. Só que ela ficou muito limitada. Quando você pensa assim, uma cultura sulista, você vai ver que você tem que ir lá no oco da pedra do sul para você ver as pessoas que seguem a cultura nordestina e assim vai. Até o sertanejo de São Paulo, por exemplo, eu que sou daqui da Grande São Paulo, eu não conheço a cultura sertaneja. Eu sou paulista, porra, e não conheço. Eu não conheço, nasci e moro aqui até, mas não conheço. Por quê? Porque ela é minada, entendeu? Em vez da música sertaneja, a música sertaneja raiz ser a que toca no rádio, não, a que toca sei lá, cara, uma música de bunda mole aí e tal. Não vou nem ficar falando muito não, porque senão nem compensa também. Organização política, cara, não existe, você já está se preocupando com uma coisa que não tem solução. Não existe solução política. Quando você faz esse exercício na sua cabeça, não existe solução política. Você fala isso daí você faz esse discurso para dentro de você, você fala isso daí para dentro de você. Não existe solução política. Existe a solução que eu vou ter para resolver minhas coisas, minha vida, meus problemas. Eu vou solucionar minha vida. Eu vou ter que fazer alguma coisa por mim e para as pessoas que estão ao meu redor, que eu acho que elas merecem, né? Não é que uma pessoa tá ao seu lado, que de repente ela merece também, não, tá? De repente você vai até descobrir que um dia que ela não valeu a pena. Então não existe, então cai fora disso daí, tá? Escravidão trabalhista. Isso aí já não é assim, cara. Existe leis tal mesmo e já era, tá? Por isso que tem muito debate entre... como se chama? Funcionário e patrão. Porque o patrão, às vezes, ele vai querer meter uns loucos, sim. Mas só que aí, cara, você vai lá e debate com ele, cara. Só que assim, no começo, você tem que também ter um pouco de bagagem, tá? Pra fazer isso. Se for no começo do que você chegar numa empresa lá, tenha certeza que você vai ser mandado embora. Mas depois que você tiver uma bagagem, um tempo pra levar um dinheiro, aí você pode começar a meter louco. Eu já fiz várias vezes, né? Não sei se isso daí serve pra você. Não acho que isso daí seja um bom conselho também, não, tá? Quiserem, ignorem isso daí. Vivendo errado é gado, tá bom. Eu sou gado, todo mundo é gado. Menos você que tá chorando. Menos você que não está numa hierarquia de homem, está numa hierarquia de adolescente ou de criança e está chorando. Como pode mulher grávida fazer aqueles ensaios fotográficos? Esse negócio, mano, eu vou contar uma história aqui, cara. Esses dias aí eu tava no Facebook. Aí tinha uma mina lá, toda degenerada lá, toda maluca lá. Ela pegou e... Ela tava grávida, né? E aí ela pegou e postou um ensaio fotográfico de umas grávidas que estavam amamentando. Estavam praticamente quase nuas lá, né? E aí eu falei, mano, eu vou pegar no pé dessa mina aí, eu vou zoar. Aí eu peguei e só escrevi assim, ó. Printei tudo, kkkk. Mano, essa mulher me xingou tanto. Porque, mas só que, entendeu? Eu printei tudo, mas, cara, se eu quisesse imagem disso daí, o lixo da internet tá cheio de coisas piores, cara.
Aí a mina já começou a me xingar um monte de coisa. Pra quebrar, pra mexer com os miolos dela, eu peguei e falei assim: moça, é porque eu sou meio cabaço na internet, e aí eu printei porque eu não sabia encaminhar e a minha esposa tá grávida, e aí eu printei pra mandar pra ela postar também, porque eu achei muito bonitas as fotos e ela provavelmente vai também achar. Aí, cara, é muito bom ser troll, cara, é legal pra caralho. Mas foda-se daí. Fotógrafos sensuais que mostram o barrigão de calcinha e sutiã? Eu simplesmente não entendo. Entenda, se ela ainda mostrasse apenas o barrigão, ó, o cara tá se preocupando com... Puta que pariu, cara. No barrigão, eu ainda não deixaria minha mulher postar em rede social, mas entenderia que ela tirou foto pra poder guardar de lembrança. Agora, por que colocar um sutiã e uma calcinha e um biquíni e tirar foto? Acho que nunca vamos entender ensaio sensual de grávida. Vixe, maraca. E o cornão ainda aceita. Qual é a finalidade disso? Parece que não amadurecem. Não entendem que serão mães, que acabou o ego. Puta que pariu. Que é uma fase nova da vida. Ai, pelo amor de Deus. Cara, como o cara tem coragem disso, velho? Todos os meus problemas seriam resolvidos se eu tivesse uma namorada. Tenho um bom emprego e sou saudável, mas nada disso faz sentido se não tiver uma namoradinha para construir algo juntos. Felizmente, o negócio é seguir copando com outras coisas. Vou falar um real aqui, uma coisa sobre mim. Cara, quando eu era adolescente, eu tinha um sonho tão grande, cara, mas tão grande. Eu virgem, né? Virgem de transar e de beijar alguém também, né? Uma mulher, nunca tinha chegado nem perto, nem de falar muito perto de uma mulher tinha chegado. O que acontece, cara? Eu ficava sonhando, mas sonhava por horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. E, cara, tanto que eu desenhava toda aquela garota que seria minha namorada, que seria punk, que nem eu também. E, cara, você acredita que depois de um tempo, quando eu comecei a ser mais ousado, eu acabei catando uma mina muito parecida? Tinha até o mesmo nome. Você vê que eu criava nome também, tá? E aí, cara, eu tive toda a relação, blá blá blá, transei, beijei, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Sabe o que me agregou na vida isso daí? Nada. Nada, cara. Nada mudou pra mim. Tudo aquilo ali foi porcaria. Vou falar a real, vou falar desse jeito. Tudo aquilo ali foi porcaria momentânea, só prazer momentâneo. Prazer momentâneo, cara, é uma bobagem, cara. Ó, se um cara chegar assim e falar assim, ó, eu só comi uma mulher na minha vida, e o outro fala assim, eu comi 2.000. Se eles estiverem em uma situação em que eles não estão comendo ninguém, não faz diferença para nenhum dos dois. Não faz diferença nenhuma, porque eles não estão comendo ninguém no momento. É coisa momentânea. Cara, busca, como homem adulto, busca coisas que vão te dar prazer prolongado. Você vai construir algo que vai te dar prazer até o final da sua vida. A namorada, não tem, quando você tiver uma namorada, esse cara que escreveu, quando ele tiver uma namorada, ele vai endeusar tanto essa garota, tanto, que ele vai ser corno, vai ser xarope, vai se foder na mão dela. Porque ela vai perceber, ele vai deixar bem nítido que ela é tudo pra ele. E aí ele vai se foder, entendeu? E isso daí aconteceu comigo também, tá? Eu lembro. Eu tinha uma namorada que, eu lembro que quando ela falava que ia embora, eu me agarrava na cintura dela, deitava ela na cama e começava, não, por favor, não vai, eu não vou brigar mais. Ela, não, me solta, vou embora, fazendo todo aquele charme. E eu, cara, que coisa ridícula, eu lembro disso daí hoje, eu fico pensando, que lixo, cara, que lixo. Se eu voltasse no tempo, assim, pudesse voltar numa máquina do tempo, eu já chegava cobrindo na porrada, cara. Eu pegava aquele maluco e já chegava cobrindo, cara. Tá de tiração, né, cara? Pô, tá tirando. Deixa essa porra embora, cara, e se explodir no inferno. Cara, coisa é verdade, cara. Isso daí é uma coisa incutida. Será que essa palavra é assim mesmo? Incutir, né? Sei lá, foda-se. Uma coisa que foi introduzida na sua cabeça.
que a namorada, a mulher, é o fim mais útil, mais grandioso da sua vida. Não é, cara. Não é. Mulher só tem uma grande participação, um grande significado na vida do homem a partir do momento que ela agrega algo na vida dele. Como, por exemplo, ajuda ele a conquistar certas coisas, ajuda ele a crescer intelectualmente, sei lá, um monte de coisa. Ela ajuda de alguma forma ele. Dá filhos para ele. Proporciona um lar maravilhoso para ele. Tanto que eu já tive namorada, morei junto com mulher e não tive nada disso daí. A mulher não agregou nada na minha vida. Me fodi, não tive nada. Não é que eu me fodi. Não vou... Aí eu achei que eu coloquei uma palavra meio bosta. Mas não é que me fodi. Porque eu tive um livramento de não estar mais com ela, né? Mas assim, cara, vamos colocar... Não teve nada depois. Não agregou nada. Como uma mulher agrega tudo isso daí, beleza. Se não for pra agregar, cara, uma namorada... Você acha que uma namorada vai ser... aí fechou sua vida? Tá perdido, cara. Tá perdido. Eu entrei num monte de coisa aqui pra falar sobre esse negócio. Comecei a falar até umas coisas pessoais minhas. A verdade é que os ouvintes são bastante avançados. Caramba! Porém, só pensam em coisas fúteis como se fossem úteis e por isso acabam se atrasando em todos os âmbitos de sua vida. Eu sou um desses. A verdade é que os ouvintes são bastante avançados. Não entendi essa parte aqui, não. Claramente, eu não sei qual o significado do avançado. Se é um avançado de que os caras estão pensando além, acho que não, porque senão estariam realmente... Não tão, presta atenção. Você pode ser muito inteligente, você pode ter um QI de 200 ou 300, o que for. Se você estiver deslocado na hierarquia da sociedade, saiba que você não vai servir de muita coisa, não. No máximo, você vai ficar criando alguma poesia. É brincadeira, não chega até... E ficar bebendo até morrer de alcoolismo e ficar falando pra todo mundo: eu estou em protesto, cara! Eu estou em protesto! Vamos aqui. Quando minha mãe morreu, senti alívio. Só agora, depois da morte dela, que caiu a ficha que sempre lutei para ser validade... Não, que porra é essa? Eu sempre lutei para ser validade e amada. Tá errado, né? Mas tudo bem. Fico pensando... Um dia eu vou chegar num nível que eu vou corrigir as pessoas, tá? Tenho certeza. Graças a vocês que às vezes me corrigem. Eu sou muito grato por algumas pessoas que já me corrigiram. Só que como corrige que nem gente, corrige que nem bicho, eu não gosto, não. Fico pensando em como ela me prejudicou e a minha forma de ser meio otário nas minhas relações com pessoas que também me fizeram mal. É uma tomada de consciência. Fui boazinha demais com as pessoas. É uma mulher, pai. Tinha essa necessidade de agradar as pessoas e é engraçado que estou tomando postura e daí vejo que tinha amizades que se afastaram. Não todas, lógico. Olha, cara, eu vou falar um negócio pra essa garota aqui. Qual que é a situação dela? Ela não entendeu que assim, a gente não escolhe em que família que a gente nasce, né? Certo? Por exemplo, eu nasci numa família que tinha pessoas erradas dentro do... Acabou assim, uma pessoa começou a cometer erros que prejudicou a outra também começou não tancou e começou a cometer erros e ficou uma merda e desestruturou a família, tá? Beleza. Essa desestruturação, vamos colocar assim, me prejudicou muito, cara. Tanto que hoje eu sou um cara... Eu posso ainda me considerar um cara meio sequelado ainda, tá? Tipo assim, cara, ficou difícil as coisas pra mim. Cara, eu sou muito atrasado, cara. Muito atrasado. Mas isso, não tô chorando aqui não, que eu vou até explicar depois. E aconteceu muita merda na minha vida, muita merda. Eu cresci muito sequelado por causa disso daí. Cara... Você acha que se eu pegar e perder meu tempo no momento criticando a minha mãe e meu pai, você acha que eu vou conseguir alguma coisa na minha vida? Você acha que alguma coisa vai mudar? Alguma coisa vai se transformar na minha vida a partir do momento que eu ficar criticando e indo contra pessoas que eu nem tenho condições de mudar? Acabou, cara. Acabou. Passou. O tempo fez isso daí passar.
Deu errado lá e te prejudicou? Deu. Pronto, acabou. Acabou. Agora é você pra frente. É você pra frente. Se você tiver uma família, aí você tenta fazer o contrário, tá? Faz o contrário. Mas é de você pra frente. Pra trás você não vai consertar mais nada, é o passado. Você não vai mudar a cabeça da sua mãe, você não vai mudar a cabeça do seu pai, tanto que de repente, como ela disse aqui, que nem existe mais. Só que ela tá remoendo uma coisa que nem serve mais pra ela. É só daqui pra frente. É você pra frente. Eu já vi ouvintes no chat lá no Nova Vertente, Sociedade Primitiva. Eu tô no Nova Vertente, cara. Se coloque no seu lugar. O que acontece? Os caras falando sobre, olha, meus pais, eu não aguento eles, eu não perdoo eles me prejudicaram. Cara, vai tomar no olho do seu rabo. Cara, presta atenção, cara. Acabou. Você já cresceu. Se você tiver 20 e poucos anos, 30, você já cresceu. É sua vida pra frente. Toma um rumo na sua vida. Esquece seus pais. Você não vai modificar a história que aconteceu. Você só modifica a sua história daqui pra frente. É isso que eu coloco na minha cabeça. Não adianta a minha mãe ainda é viva, né? Não adianta eu ir criticar minha mãe. Não adianta eu ir dedicar um dia ou algum minuto do dia em ter ódio dela, ter raiva dela por causa que aconteceu certas coisas, porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu não vou mudar mais a história. Já aconteceu. Eu só consigo mudar o que tá daqui pra frente. E é só eu que eu consigo mudar. É só exatamente eu. Exatamente quem eu posso mudar é só a minha pessoa. Eu não consigo mudar outra pessoa do nada. Principalmente uma pessoa que na hierarquia tá acima de mim. Entendeu? Que é mãe, pai, até irmã mais velha, que nem eu convivo com uma irmã mais velha minha, bastante, vejo ela todos os dias. Ela tem comportamentos que não me parecem muito legais às vezes, ela tem um jeito meio pá, coisa que eu também tenho, tá? Porque ela é defeito dela, eu também tenho, né? Eu acho que ela provavelmente deve ver a mesma coisa em mim. Só que se ela vir conversar comigo, eu tenho certeza que eu vou dar ouvidos a ela. Se eu for falar com ela, ela já vai pensar assim, eu sou mais velha, e outra que ela me criou, ela que me sustentou. Então assim, ela vai pensar, eu sou mais velha, eu que sustentei, seu moleque. Seu moleque. Então, cara, não funciona, é uma coisa ineficaz, entendeu? Você tentar lutar contra a hierarquia, não dá, você tá deslocado. Se essa garota aqui tivesse ouvindo agora e começasse a pensar, cara, eu só vou mudar minha vida daqui pra frente, eu sei que eu passei um monte de merda, fiquei sequelado pelo tempo, vou tentar curar esses traumas através de terapia, através de ajuda de um profissional, através de desenvolvimento pessoal, alguma coisa, sei lá, ter uma família, ter um bom relacionamento, ter uma boa saúde, procurar uma vida melhor e deixar isso pro passado, que isso daí não me serve mais, já passou. Eu tenho certeza que ela vai melhorar muito. Só que se remoer essa merda daqui por muito tempo, vai se sentir mal e sua cabeça vai começar a ficar esfarelada. Então tenho 60 anos. Caralho, mano, 60 anos? Então, tenho 60 anos e minha mãe narcisista mora comigo. Ela ficou internada por uma Covid. Tá, certinho. Voltou para casa e eu não quero contato com ela. Ela veio me perguntar, cara, você já tem 50 anos, 60, cara. Tô até abaixando aqui, não é não, tá? É 60. Contato com ela. E veio me perguntar o que ela tinha feito para mim por eu não estar mais falando com ela. Ela foi questionar ele. Lê direito. Seja adulto e leia direito, cara. Eu perguntei, quer que eu comece ela pela minha infância? Ou basta o agora? Nossa, mano, olha a situação dessa pessoa, cara. Com 60 anos, totalmente deslocada da hierarquia, cara. Ah, meu Deus do céu. Ela se calou e está... Como que... Eu viajei totalmente. Ela se calou e está... tá errado, cara. De novo, está uma santa. Ou eu tô errado.
Elas são uns monstros. Elas nunca fazem nada, se colocam como se fossem pessoas cheias de qualidade, sem defeitos, ou os outros ao redor que não prestam. Primeiro, você já tá errado, irmão. Você tem 60 anos, ou sei lá se é mulher também isso aqui. 60 anos morando com mãe. Se você tá cuidando dela, tudo bem, mas parece que você não tá nem um pouco preocupado com ela, né? Ou tá, não sei, né? Talvez só você ajuda ela só de forma material, né? Não sei, né? Mas, cara, se preocupando com o comportamento da sua mãe, cara. Que coisa infantil e de bichola, cara. Que coisa zoada, cara. Pelo amor de Deus, meu. Você não vai consertar o comportamento dos seus pais, porque seus pais não vão se importar com o que você acha deles. Eles não vão se importar, porque na cabeça deles, quem tem que mudar alguma coisa é você. Você que tem que mudar o comportamento diante deles. É naturalmente assim, caralho. Deus não fez as coisas de forma bagunçada, não, cara. Tá muito nítido isso daí. Em toda a sociedade tá nítido isso. Que tem coisas que são ineficazes porque não tá natural. Isso aqui foi intancável, né, cara? 60 anos, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que provavelmente esse cara deve usar uma camiseta da banda Deep Purple. Brincadeira. Não zoa ele. Não zoa. Deixa... Vamos encarnar o cara sério. Minha infância foi com um pai alcoólatra e uma mãe narcisista e submissa a ele. Aliás, meu pai é a única pessoa que minha mãe ama nesse mundo. Tá certa. Tá errada não, hein? Morávamos num lugar humilde, em uma casa superlotada. Morava avó, tios, todo mundo junto. Caralho, isso aqui parece aquele Feios, Sujos e Malvados lá, cara, que eles moram num barraco bem pequenininho, todo mundo junto. Quem não conhecia esse filme aí, é um filme bem degenerado da Itália. Feios, Sujos e Malvados. É cheio de baixaria, tá? É doideira total. Então assim, quem que tem problema com porn aí, não vá assistir porque tem cenas porns também. Impossível não presenciar as relações sexuais e de quebra meu pai, que era agressivo com os filhos, transitava de cueca e ainda se masturbava. Caralho, puta que pariu, velho. Que cadelada. Puta, igualzinho o filme, cara. Mais ou menos a mesma coisa, cara. Puta que pariu. Quem que não tiver problema com baixaria aí, sei lá, gatilho, vai lá e assiste e vai lembrar disso daqui que eu tô falando, tá? Diante desse resumido cenário do inferno, na adolescência conheci um rapaz, morador de comunidade perigosa do Rio de Janeiro. Ixi, Maria. Por medo desse rapaz, meu pai parou de me agredir. E eu, tentando ser espera, tá? É uma mina, né? Tratei logo de engravidar. Meu namorado não tinha nada na vida, mas era minha proteção. Durante a gravidez, o rapaz me deixou e eu dei à luz gêmeos. Segui solteira e agora com 2 filhos morando no mesmo lugar. Ainda com os pontos de cesárea, comecei a fazer faxina porque as crianças precisavam de suplementos. Será que elas faziam treino de musculação? Brincadeira. Quando meus gêmeos completaram 2 anos, prestei um concurso público. Ah, tá legal, tá correndo atrás. Público e fui nomeada quando eles completaram 4 anos. Hoje sou policial militar no estado do Rio de Janeiro. Logo que comecei, meu pai fez um escândalo comigo na rua, dizendo que eu não tinha medo de mim. Que não tinha medo de mim, tá? Minha mãe passou a arrumar uma confusão com todos os vizinhos. Porra. A pessoa tá querendo mudar de vida aqui e o pessoal atrapalhando, mas entenda que sempre tem uns xaropes. Óbvio que agora tenho a minha casa, mas tenho um péssimo relacionamento interpessoal com os meus colegas que com qualquer outra pessoa. Fico em silêncio durante todo o plantão. Não tenho contato com os vizinhos. Não tenho amigos. Meus filhos já estão crescidos. Têm seus empregos.
Muito, muito legal a história aqui, tá? Não vou nem debochar aqui desse negócio a partir de agora. É porque não é que é deboche, é porque às vezes que é muito entretenimento aqui também, né? Às vezes tem zoeira. Mas muito legal. Pela minha idade, acho que não recupero o psicológico. Não, não pensa desse jeito. Esse pensamento aí é um pensamento disfuncional. Vamos colocar assim. Tem que pensar e correr atrás da resposta de fato, sabe? Olha, não tem mais jeito. Um profissional, uma pessoa diagnosticar isso daí de você. Tanto que mesmo que um profissional diagnosticar que não, você procura Deus, que de repente Deus pode te ajudar, tá? Imagine 2 filhos de pai alcoólatra. Esse aqui já é outro, tá? Mas, cara, até incrível que é a história dela. E tenho certeza, eu acho que ela pode melhorar sim, tá? Pode melhorar. Porque eu acredito nisso, cara, que eu já percebi que a cada ano que passa eu tenho uma melhoria psicológica. É incrível isso, cara. Eu tava conversando esses dias com o seu Hernanil e, cara, puta que pariu, é cada coisa, cara. A nossa mente é um universo incrível mesmo, cara. É cada uma, cara, mas cada uma. Ainda tem muito podcast, tem muito assunto pra gente contar. Tem muita gente que chora falando que, vocês não contam mais as coisas que vocês falam, não falam mais, né? Não falam mais as coisas que vocês falavam antes. Cara, tem muito mais coisas pra falar. Muito mesmo, cara. Porque a cada momento que a gente corre atrás de uma evolução, tem mais coisas pra falar, entendeu? E tem coisas mais interessantes do que ficar repetindo as mesmas bobagens based, sabe? Se vocês perceberem, uma coisa que eu tava percebendo esses dias aí, tem bastante conteúdo, tá? Mas o conteúdo, vamos colocar conteúdo basic. Tem hora que ele meio que seca, velho. Tem hora que toja aquilo dali, cara. Tem que mudar os horizontes aí, cara. Sei lá. Imagine... vamos lá. Imagine 2 filhos de pai alcoólatra. Um deles torna-se também um alcoólatra durante toda a sua vida. Será que é eu? E outro se torna um empresário bem-sucedido. Não sou eu. Pergunte a cada um deles por que possuem a vida que têm. Ambos respondem, porque meu pai era alcoólatra. É verdade. Cara, é bem interessante esse negócio aqui. Um cedeu ao exemplo ruim, enquanto o outro fez de tudo para viver uma vida diferente. Não é que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Cara, isso daqui, esses negócios aqui, daqui é epiteto, tá? Tem esses negócios que os caras, às vezes, tipo assim, um cara fala assim, isso daqui que o epiteto tá falando, o que o Marco Aurélio tá falando. Olha, cara, se você... É uma grande verdade, cara. Tem uma grande verdade também, é sempre esse exagero meu. Cara, se você... Eu, às vezes, cara... percebo que muitas das vezes o que o estoicismo fala não é refutado por profissionais da área da psicologia. Eu nunca vi isso daí. Estranho, né? Não sei se tem isso. Tem? Alguém pode apresentar isso daí? Então, assim, uns tempos desses eu vi alguém falando sobre estoicismo no Nova Vertente e um monte de gente saiu tacando pedra lá, falando... tacando pedra, falando que o Marco Aurélio não é bem assim, que não sei o quê. Cara, faz o seguinte, conserta a sua vida, cara. Conserta a sua vida. Só faz isso, conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Agora eu acho que eu tô falando mais bonito. Conserte a sua vida. Não fica tentando refutar os outros que já fez uma puta história na vida dele. A pessoa, o quê? Ó, o Hélios, eu vou pensar, eu vou refutar um cara que tá lá, tipo, voando. O cara tá voando, o cara já conquistou um monte de coisa. Conquistou um monte de coisa lá e eu vou lá querer refutar ele. Cara, isso daí tá muito nítido que é uma frustração, cara. Fica muito nítido, cara. Muito nítido. E isso parece muito uma coisa de criança. Uma atitude de criança. Você faz uma coisa muito inconsequente, não sei. Tipo, mal planejada, sabe? Não parece coisa de homem adulto. Parece que você tá deslocado quando você faz isso. Sabe, mal planejado. Às vezes eu me policio quando eu faço alguma coisa desse tipo, tá? Porque eu não tô falando como se eu não fizesse aqui não, tá? Porque se eu fazesse isso daí, não, eu não faço, aí já estaria errado. Vamos dar mais atenção aqui, Hélios, por favor.
Meus pais eram manipuladores, mas eu não sabia, porque eu vivia só naquele meio e meu mundo era esse. Meu pai é alcoólatra e fez uso de maconha. Putz. Desde meus 6 anos, meu pai chegava entorpecido em casa e ficava passando a mão no meu corpo. Puta que pariu, uma menina. Falando que eu estava virando uma mocinha. Minha mãe começou a reclamar e pedia para ele parar, mas chegou em um ponto que não resolvia mais. Então minha mãe passou a me culpar por meu pai fazer aquilo comigo. Cara, tem umas pessoas que eu vou te falar, viu, né, cara? Puta que pariu. Mas eu era só uma criança, queria a atenção do meu pai sem maldade. Mas ele não sabia separar as coisas. O tempo foi passando, meu pai torturava muito a gente, jogando coisas na parede, humilhando e xingando. Eu ficava nervosa pelos cantos e com 10 anos meu pai fez algo imperdoável comigo. Naquele momento ele morreu para mim como pai. Os anos passaram. Minha mãe engravidou quando eu tinha 16 anos. Foi a pior coisa. A gravidez dela foi um inferno. Várias noites ela dormia na minha cama chorando e eu pedia para nós irmos embora. Me passa um filme na cabeça relembrar o desespero e o medo. Porém, minha mãe gostava desse jogo e gostava desse sofrimento porque ela tinha a opção de largar e de ter me defendido, mas nunca fez. Eu cresci, trabalhei e meu pai me deu uma parte do terreno para eu fazer minha casa, construir do jeito que eu queria e sempre tentando perdoar tudo que passei com eles. Sou vigilante e trabalho muito em vários locais. Com 30 anos, resolvi casar com um homem maravilhoso e engravidei da nossa filha, tão esperada. Minha mãe mandou abortar. Ixi, que xarope, meu. No início da gravidez e não aceitou minha gravidez e infernizou meu pai para me mandar embora da minha casa. Durante toda a minha gravidez, eles me torturaram, me mandaram embora. Meu irmão, caralho, eu também morar do lado dessas pessoas é difícil, hein, meu? Você fez uma péssima... Se você percebe que sua família não presta, não precisa brigar com nada, não precisa de fazer nada. É só você ir embora. Meu irmão virou viciado em drogas. Lógico, tinha que ser, né? Tinha que ser, não porque eu desejo que isso aconteça, mas é que já é meio que provável. Cansei de tudo e quando a nenê nasceu, eu vim do hospital e meu pai virou as costas para não ver ela e minha mãe começou a fechar as cortinas para mostrar que eles não aceitaram. Mas, cara, que pessoal, né, mano? Tínhamos um apartamento que meu marido ganhou de herança do falecido pai dele e hoje moramos só nós 3. Muita gente pode julgar, mas não volto pra lá nem se precisarem. Não volto não pra ir no velório e nem quero que venham no meu se eu morrer antes. Tento ser forte todos os dias, mas as marcas do abuso jamais vão embora. Isso daí precisa de um tratamento, né? Para essa questão dos abusos, dos traumas, isso daí precisa de um tratamento, tá? Isso daí não é uma coisa que você pode deixar e achar que vai sumir da sua cabeça, não. Também não dá. Agora a questão de... se vocês perceberem, quem que já reclamou muito de família, minha família não muda, meus pais não... Você viu que ela percebendo que não muda, ela foi fazendo por onde ela e o esposo dela, né? O marido dela, a ir embora e seguir sua vida, ter uma família. Acredito e desejo que ela provavelmente não vai tratar a filha dela do mesmo jeito que ela foi tratada, e assim vai, entendeu? Você não tem que lutar contra a hierarquia, você tem que pegar e seguir em frente. Agora é só tocar a vida pra frente. Agora a questão dos traumas, acho que precisa de um tratamento, tá? Esse tipo de coisa aqui já passa dos limites. Porque senão a pessoa fica muito sequelada pelo resto da vida, fica um sofrimento muito grande, cara. Agora, se ela deve ter ódio dessas pessoas que fizeram tudo isso daí, eu não sei se é viável, porque o que o ódio traz? Nada. Ela vai fazer alguma coisa com eles lá, de forma física, concreta? Não, né? Ela não vai, provavelmente não. E eu acho que ela não deve fazer mesmo.
Só que já que não vai fazer isso, então não tenha esse sentimento. Ódio, eu vou falar um negócio aqui. Ódio é um sentimento que tem uma frequência muito baixa. É um sentimento, uma coisa bem baixa mesmo. Te deixa numa situação bem podre mesmo. Raiva e fúria é uma coisa. Por exemplo, uma pessoa faz um negócio pra você e você tem uma fúria, você tem uma reação de raiva pra você se defender também, vamos dizer assim. Agora, você ficar nutrindo ódio o tempo todo de uma coisa, de uma pessoa, de não sei o que, não serve. Eu já fiz isso e me arrependo, tá? Porque eu não consegui nada. É infrutífero. O ódio acaba sendo infrutífero. Entendeu? Dependendo da situação ainda, principalmente. É infrutífero. Então não é uma coisa que eu aconselho você ter, não. É lógico, agora quebrar alguém na madeira aí por causa que meteu... É uma coisa, isso aí é outra coisa. Estou namorando. É um lixo, eu sei. Mas não é a questão disso. Minha namorada tem um amigo típico bostileiro que representa tudo que mais odeia. Ixi, cara, sua namorada tem amigo? Melhor amigo. A moto passando, eu engasgando aqui. 40 anos, pai de 3 filhos, separado. Falastrão, que acha que pinga e cigarro são as coisas mais legais do mundo. Cara, que situação, hein? Sempre que nos encontramos... Cara, pinga, cigarro e baixaria e babaquices, né? É típico de adolescente que... da adolescente desamparado e sequelado. Essa é a verdade. Quando você já tá com uns 20 e poucos anos pra 30, esses negócios, você ficar falando isso aí, cara, é que você tá deslocado. Vem até aquela questão das camadas de personalidade, cara. Você é louco. Sempre que nos encontramos, ele aperta minha mão com força tentando machucar. Esse cara é beta, hein? Vem abraçando, mas na verdade é uma gravata disfarçada e fica com brincadeiras idiotas do tipo pro meu lado. Já ganhei a dele. Ele está com uma puta inveja porque estou pegando a única mais da galera dele porque na cabeça dele sou uma almofadinha, tenho carro, ganho mais que ele, não bebo muito, nem fumo. Tenho curso superior, etc. Cara, você parece ser um cara legal, cara, mas você tá se envolvendo com uma mulher que tem um amigo desse naipe. E já ficou claro que ele quer briga. Esses dias que ele veio abraçando, eu disse, coisas de São Paulino, mesmo vir abraçando o homem. Ele ficou todo altinho. Olha, pro meu lado. A questão é compensar briga com um cara desse. Não compensa, acho que é isso, né? Não compensa brigar com um cara desse. Não tá o que o não, né? Não tenho medo de apanhar, mas ele me parece ser do tipo cara que pode pegar uma garrafa ou faca caso apanhe, ou seus amigos favelados que me espancarem da... tá com medo. Até que ponto compensa ficar quieto para manter a paz e ter masculinidade ofendida? Olha, cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Já tá muito estranho já esse amigo aí da sua namorada. E outra coisa, cara, você não consegue controlar essa situação de falar pra sua namorada, olha, se for pra se trombar com esse xarope aí, no mesmo local, mesmo ambiente, então você vai arrumando outro namorado aí, porque eu não vou participar disso. Você tá numa situação aí num nível só dos castas baixos aí, cara. Se você é um cara que tá correndo atrás da sua vida aí pra melhorar, você tá no lugar errado aí, hein, cara. Então, cara, acho que você não tem que fazer nada na questão do cara. O cara vai ser merda de qualquer jeito, cara. Um cara desse, ele normalmente ele tá deslocado também. É um pivete xarope que cresceu. Em relação ao ambiente de trabalho, é terrível trabalhar com mulheres. Ficam de papinho o dia inteiro, enrolando o trabalho, vendendo coisas, catálogos do Avon e o escambau. Não, por quê? Isso é problema seu? Fofoca é a palavra de ordem. Nada de construtivo vem dessas vadias. E como se a mulher nascesse programada para a destruição. Cara, que bobagem.
Não constrói nada, só destrói. Por outro lado, o único jeito de virar o jogo é perdendo. Porra, é isso, mano. Parece sei lá, cara. Isso mesmo. A hora que os betas manginas se derem conta de que estão jogando dinheiro na lata do lixo, quando vão às baladas pagar para os alfas pegarem as vadias, a coisa vai melhorar. Não vai melhorar nada não, cara. Acho que só o cara vai parar de gastar o dinheiro dele. Quando perceberem que serão Ixi, Maria, no ambiente corporativo e ficarão sem oportunidades melhores no futuro, a coisa vai mudar. Ó, sabe que é um discurso, hein? Até lá, cabe a nós betas esclarecidos, tomar vantagem nisso, evitando ao máximo ser usados por essas vadias e focando no desenvolvimento pessoal. Agora eu gostei, tá de parabéns. Desenvolvimento pessoal é uma coisa que você tem que fazer. Você não fez, cara, você tá errado, cara. Você tá totalmente errado. Cara, é uma coisa bem interessante. Até o cara que nasceu no berço de ouro, o cara que nasceu bonito, o cara que nasceu com genética de shapeado, o cara que nasceu com olho de europeu do Cáucaso, ele blá, 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 o cara que nasceu rico, até esses caras, de alguma forma, eles trabalham muito para crescerem na vida. Você pode ver, cara, tem muito cara assim, ó, se você pegar um cara que tá na faculdade só fumando beck, bebendo e catando piranha, ele, lógico, de repente ele é um cara que nasceu no berço de ouro, é bonito, blá blá blá, tem dinheiro e tal. Só que ele, muitas das vezes, esse cara percebe que a vida dele tá uma bosta e ele vai lá meter um shape, começar a ler, começar a se transformar numa pessoa melhor. Você vê que até esses caras precisam uma hora trabalhar no desenvolvimento pessoal deles para eles se tornarem uma pessoa melhor. Eles não nascem totalmente bem. Não é assim, cara, a vida do cara. Só que assim, parece que é bem burro de beta, que eles só invejam a parte mais bosta desses caras, né? Eu não sei, eu tive essa impressão. O beta, ele só inveja a parte mais bosta do alfa, que é catar um monte de vadias embaladas, cara. Puta que pariu, cara. Ah, mano. Olha, velho. Ai, cara, pelo amor de Deus. Ai, cara, agora vamos lá pro último relato. Olha, vamos lá. Essas vadias estão fodendo com tudo mesmo. Lá no escritório, lembro que quando eu estava no 3º ano da faculdade, entrou uma estagiária deliciosa, loirinha, pele branca e macia, cheirosas, dentes arrumados e bonitos, pés pequenos e rabuda, nota 7, pensei que era nota 10, puta que pariu, foi o fim, todo mundo queria comer ela, sem exceção desde o nível mais lixo que era o meu até, Olha como o cara se refere a ele mesmo, cara. Puta que pariu, mano. Ai, cara. Até o meu mais poderoso chefão, tiozão comedor de estagiários. Todos batiam bronha pensando nela. Certo dia vi a vagabunda saindo da sala do chefe arrumando a saia e quando me viu, ela ficou toda sem graça. Puta merda, ali eu pensei, o filho da puta do chefe, rolinha fina, ixi, mano, comeu essa gostosa. Eu no mínimo brincou e chupou a pepequinha raspada da safada. Cara, como que esses caras viajam tanto nas bobagens, né, cara? Puta, mano, que foda. A partir de então, a vadia nunca mais foi a mesma. Em 2 meses ela estava empregada pelo escritório e vivia fazendo boquete pro chefe. Tanto que todo mundo sabia. Foi foda que depois a vadia começou a ficar chata com todos e começou a mandar puta merda. Um estagiário de merda, cara, que só tinha 3 ternos para usar e só 2 pares de sapato todo fudido. Chegava suado no escritório e dava o sangue naquela poça. Porra, fui cuspido feito bosta. A vagabunda, até onde eu sei, está... de novo, mano. Ai. Vamos ver aqui se eu... Acho que a música já parou aqui. Um saco de bosta. Agora eu vou falar, mano. Um saco de bosta passou com o carro dele. Acho que eu tô ouvindo essa merda aqui.
A vagabunda, até onde eu sei, está com sala própria, fazendo babão pro chefe e de vez em quando tirando sarro dos cuzão que... Ah, cara, que bobagem desse cara. Acabou os relatos aqui desse... Mano, isso daqui é triste você ver como uma pessoa, ela tá tão deslocada na vida, cara, que ela fica se importando com mulher que fez chupeta pra patrão, cara. Que groselha insuportável, né, cara? Olha, pessoal, antes de terminar aqui, é o seguinte, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a mim mesmo. Brincadeira. Primeiro eu quero agradecer ao seu Hernanil e a todos os ouvintes agora, principalmente os ouvintes que são... O Hernani é o primeiro ouvinte que ele ouve todo, né? Aí depois que eu mando o barato pra ele, né, o episódio. Depois para todos os ouvintes que ouviram, gostaram, comentaram e muitos que foram até o privado lá, o Helioscast lá, o Helios, e falar comigo, me agradecendo. Eu fico muito feliz de ter ajudado muita gente aqui com esse podcast. Isso daí, acho que o maior prêmio que eu posso receber é esse daí. Se eu recebesse um grande prêmio, seria a pessoa agradecer pra mim, falar, olha, gostei do que você falou lá, cara, você falou um negócio que eu precisava de ouvir. Foi mais ou menos que nem o que aconteceu comigo e com os podcasts do William. Sei lá, eu ouvi, ele falou algo que eu precisava de ouvir em um certo tempo e isso me ajudou muito. E eu acho que quando acontece isso comigo, eu me sinto... Sei lá, eu penso que os caras, tipo, sentem a mesma coisa que eu senti quando eu ouvia lá os podcasts dele, aí conheci o do seu Hernani e tal, e vários outros, cara. Então, assim, eu fiquei feliz de estar no Nova Vertente, ter um podcast e interagir com as pessoas, com as minhas ideias, não sei se minhas ideias, mas as minhas experiências, né? Falar sobre coisas que aconteceu comigo, ler os relatos de pessoas e dar colocar um certo ponto de vista lá, sei lá. A minha intenção sempre foi ajudar, não foi criticar. Eu tenho esse negócio de zoar, de zombar, tem esse negócio de voz de beta que eu comecei a fazer e foi muito espontâneo. Isso daí também é uma coisa que eu, tipo, com um pouco de autoconhecimento que eu fui atrás, assim, eu descobri que isso daí é uma coisa muito da minha mãe. Minha mãe que tem esse dom de imitar os outros, né? Fazer voz dos outros, colocar apelido e contar piada, inventar coisas assim, tipo, ela meio que mete esses loucos, tipo, pra fazer as pessoas darem risadas mesmo, ela meio que ela percebe isso e ela faz. Isso é até interessante, quando você percebe algum talento do seu pai ou da sua mãe, você identifica aquilo e você começa a saber que você tem também, e aí você começa a usar. E... foi bem engraçado daí ter desenvolvido essa voz de beta e tem muita gente que fala, zoa, brinca, cara, pô, não aguento, cara, tô comendo e morro da risada com você falando isso aí. Isso, cara, me deixa muito feliz. Eu acho que são coisas bem simples do CT que me deixam feliz, como comentários falando sobre esses detalhes, ou quando alguém fala assim, cara, você não me falou não, assim, né, me falou. Mas quando você falou alguma coisa no podcast lá que eu achei muito bom, cara, que, sei lá, me fez... pensar sobre umas coisas que está acontecendo comigo no momento. E isso daí é o maior prêmio. Acho que, sei lá, eu poderia estar ganhando muito dinheiro fazendo esse podcast, mas não sei, cara. Não sei se isso seria tão importante quanto ouvir de uma pessoa que eu não conheço, porque muitas das vezes você vê o cara no Telegram, você vê só uma fotinho de uma imagem aleatória, sei lá, e o cara... teve aquela situação, né, de ir lá atrás de você, procurar você, achar você ali no Telegram e mandar aquela mensagem, agradecimento. E acho que daí é uma coisa mais importante que teve. Então, assim, essas pessoas, as pessoas que também participaram aqui junto comigo, que eu acredito que foi o China, que participou também em um, e o William também, quero mandar um forte abraço a todos eles. O Hernani, quero também agradecer muito a ele por ter dado ter trincado, né? Porque assim, o interessante que foi assim, que o Hernani falou pra mim desde o começo, cara, faz um podcast de 5 minutos. Eu falei, cara, 5 minutos, esse cara tá de cadelagem comigo, né, mano? E hoje em dia, eu faço podcast até de 5 horas falando sozinho, assim. Foi exatamente
Ó, a origem do Helioscast vem do Sociedade Primitiva como participar da primeira vez. Mas o Helioscast falando sozinho, assim, tipo... desenrolando um podcast sozinho, eu aprendi no CT, porque antes eu sempre tava com China ou com outro cara, ou outra pessoa de um outro podcast, né? E foi aqui que eu me desenrolei, cara, de aprender a mexer no Audacity. Aprendi muita coisa mexendo, né? Mexer em computador, notebook, assim, que não é muita coisa não, tá? Pra quem manja pra caralho, não é muita coisa, mas pra mim é. Eu aprendi por causa que eu precisava de fazer o CT. O Hernani me ajudou em várias chamadas que a gente... E aí ele compartilhava a tela, ele me ajudava. Isso é uma coisa muito boa, cara. Coisa simples que mudou pra mim, assim, um pouco minha vida. Eu acredito que mudou, sim. E que me ajudou muito. Muito dos podcasts que eu fiz aqui pro CT, eu fiz falando coisas pra mim. Não só pros ouvintes, não só pras pessoas, ou sei lá, pro pessoal dos relatos também, mas muitas coisas foram pra mim. Pra mim, porque eu tenho... acho que tem um barato que chama técnica Feynman. Eu acho que é isso aí. Que você, tipo, meio que você fala como se você fosse um professor e você estivesse falando pros outros, mas na verdade você tá falando pra você, que é pra você aprender mesmo. Tem muita coisa, cara, que você... Ó, tem uma coisa que eu falo, cara, que você não pode larpar. Não pode larpar. Larpar é uma pior bosta que você pode fazer, cara. Então, assim, cara, tem muita coisa que às vezes você não terminou de fazer, você só começou. E muitas das vezes quando você fala isso, você expõe isso... Parece que te dá mais força pra você continuar e melhorar sobre as coisas que você faz, sei lá. Acho que também foi isso daí. Acho que é outro aspecto do CT que é bem especial pra mim. Voltando aqui o assunto sobre a hierarquia, eu acho que eu não sei se eu consegui ser o mais claro possível. Só que aquela coisa assim. Vamos lá, vamos tentar de novo, antes que eu termine aqui. Cara, no mundo, na sociedade, há uma hierarquia. Em qualquer lugar tem, dentro de uma sala de aula, dentro de uma empresa, dentro da sua casa, com seus familiares. Todos os lugares tem. E você precisa de saber onde que você está e se colocar exatamente na sua posição. Na posição em que você realmente tem que estar, entendeu? Que não tem outra. E isso daí, cara, vai fazer... exatamente você ter essa capacidade de autoconhecimento. Acho que eu já falei tudo isso no começo, mas voltando só para fechar, isso daí vai te ajudar, de repente, você sair de uma hierarquia e ir para outra, cara. Essa é a verdade. O soldado, ele sobe porque ele sabe que ele é soldado. Ele vai subir de patente lá porque ele sabe que ele é. Porque ele sabe, na hora que ele é soldado, ele é soldado. Ele é soldado e ele se comporta como soldado. E quando ele vai subindo de patente, é porque ele já foi um soldado. Eu acho que tem um cara aí, que eu não posso falar o nome, ele fala um negócio muito interessante, que não sei se foi algum podcast que eu vi, que ele fala assim que para você mandar, você precisa de saber obedecer. Acho que é uma coisa assim. Talvez eu esteja falando tudo errado aqui, mas é isso daí. Acho que eu vou começar a enrolar muito e eu vou me enrolar. Mas é isso, cara. Questão de família. Cara, não brigue com sua mãe. Não brigue com seu pai, com seus irmãos mais velhos. As brigas não vão adiantar nada. Você não vai mudar ninguém. Não adianta você bater de frente demais com seu patrão, querendo mudar a opinião dele. Cara, quantas vezes eu dentro de uma empresa, eu vi os caras fazendo cagadas e eu não falava nada. Por quê? Porque não é a minha função ali. Não era a minha função. Não tinha nada a ver comigo. E muitas das vezes os caras iam simplesmente pensar, cara, quem tá fazendo aqui é nós que é a chefia. Quem é você pra falar? Tanto que às vezes quando você solta alguma coisa, a sua voz é meio que praticamente se tá muda. E você fala e ninguém olha na sua cara. Não sei se já aconteceu com alguém aqui que estiver ouvindo. Quando você tenta também corrigir... Cara, quantas vezes eu não já tentei corrigir mãe, quando eu era mais besta, assim, quando eu era mais novo, corrigir mãe, corrigir irmã mais velha. Pai, eu não teve essa oportunidade, né? E parece que eu falei pra uma pessoa surda. Uma pessoa surda. Que ela nem... A pessoa, às vezes, olha na sua cara e volta, assim, olhar pra outro lugar. Tipo assim, não é você que tem que falar isso pra mim.
Não é você, não cabe a você isso. Agora, quando você foca exatamente em si mesmo, você fala assim, cara, aqui eu consigo me ouvir. Esse negócio de você se ouvir, você fala assim, não, eu vou me ouvir aqui. O que eu preciso de fazer? O que eu devo fazer para melhorar a minha vida? Porque eu sei que eu não vou melhorar e nem mudar a vida de ninguém. Que da onde eu vim, sei lá, e da onde eu estou. Mas a minha eu tenho certeza que eu consigo. Porque eu dou ouvidos 100% para mim mesmo. Então eu acho que essa parte aí é a mais importante que tem, cara. Aí você se encontra na hierarquia mesmo. Agora quando você luta, sempre é um sentimento horrível de impotência. Esse negócio que eu acabei de falar sobre, às vezes você falar pra uma pessoa que tá numa hierarquia, tá acima de você, e você fala, e parece que ela não ouviu, cara. É incrível como isso daí, eu lembrando agora, é impactante. Só da lembrança. Você fala, a pessoa olha pra sua cara e depois já volta, assim. É como assim, sua voz não funciona, cara. Sua voz não funciona. As palavras que você fala não têm efeito sobre ela. É a mesma coisa, cara, quando você... Quem estiver duvidando disso, presta atenção quando, muitas das vezes, uma criança vem querer te corrigir. Uma criança, um sobrinho, passa, um adolescente, não sei, você vai ver que você praticamente parece que você fica surdo para ela. Entendeu? Porque na hierarquia você que está acima dela. Você que tem mais experiência, você que tem mais idade e tal. E assim vai. Cara, se encontrem nessa situação. Façam esse exercício de autoconhecimento. Tentem entender onde que vocês estão aí. E que é muito provável que depois as coisas comecem a mudar. A minha vida está mudando bastante. E eu fico muito feliz de compartilhar isso daqui com vocês aqui em alguns podcasts. Lá no Helioscast, tanto que eu já faço jabá aqui agora falando para vocês irem lá e ouvirem também meus podcasts lá. Lá no Helioscast eu sempre estou compartilhando essas experiências novas que acontecem na minha vida. E espero que elas ajudem também as pessoas. E espero também um dia ouvir isso daí de outros ouvintes, que tem muitos ouvintes que depois passam a ter podcast também. Ou se não, eles pegam e conversam comigo pessoalmente. Então é isso, cara. Uma despedida maravilhosa aqui. Isso daqui é uma coisa bem especial. Eu desejo um forte abraço a todos. Uma ótima jornada aí para todas as pessoas aí que estiverem na luta para mudar suas vidas. As que não tiverem, entenda uma coisa. Às vezes não chegou o momento em que você vai conseguir captar mesmo a mensagem. Mas entenda que enquanto nós estivermos vivos, a gente vai continuar falando aqui no Nova Vertente. Tenha certeza disso. E talvez ainda um momento ou outro você vai conseguir entender o que a gente está falando. Porque a gente não passou pelo monte de coisas para depois a gente ficar calado. A gente vai falar e a gente vai mudar muita coisa ainda. Falou, pessoal!